Olá, tudo bem? Nós vamos falar hoje sobre as duas maneiras que as instituições financeiras têm de intermediar a relação entre os agentes econômicos, a intermediação direta e a indireta. É um tema bastante simples, porém bastante importante também de ser compreendido no panorama do mercado financeiro. Bom, a grande função do mercado financeiro, como eu já comentei algumas outras vezes aqui no canal, é promover o fluxo de recursos entre agentes superavitários e deficitários, ou poupadores e tomadores de recursos, ou seja, aqueles que têm recursos para aplicar e aqueles que precisam captar recursos para os seus diversos fins. Quem faz o link entre esses dois polos, os poupadores e os tomadores, são as instituições operadoras do Sistema Financeiro Nacional, como, por exemplo, os bancos, as financeiras, as corretoras e distribuidoras de títulos e valores imobiliários. Existem outras também, como cooperativas de crédito, e que todas elas atuam dentro dos limites legais estabelecidos pelos órgãos normativos do Sistema Financeiro Nacional. Mas, de maneira geral, a intermediação de recursos entre os dois polos, poupadores e tomadores, se dá de duas maneiras: uma intermediação direta ou indireta. Na intermediação direta, a instituição que está atuando, ela capta recursos com os aplicadores e disponibiliza para os tomadores, ou seja, os agentes econômicos eles não entram em contato entre si, apenas diretamente com a instituição financeira, que assume o risco de inadimplência sozinha. Porque se o agente tomador não pagar aquele recurso que ela disponibilizou, mesmo assim ela tem que quitar esse recurso com o agente aplicador, que foi aquele primeiro com quem ela pegou o recurso. Daí que surge a imagem do spread bancário, como eu comentei no último vídeo. Já na intermediação indireta, as instituições do sistema financeiro que atuam nesse tipo de intermediação, elas assumem uma postura mais assim de bastidores, apenas estruturando e distribuindo os instrumentos necessários para que os recursos dos aplicadores cheguem até os tomadores. E nesse caso elas são elas são prestadoras de serviços dos tomadores para poder estruturar esses produtos e não vão correr risco de inadimplência, porque o recurso dos aplicadores vai direto para o tomador. E nesse caso, quem assume qualquer tipo de risco são os próprios aplicadores. Vamos ilustrar cada situação para ficar mais fácil de entender. A gente pode pensar numa situação comum em que uma pessoa física vai num banco, deposita R$1.000, por exemplo, num CDB, o banco pega esses R$1.000 e empresta para um outro cliente. Depois o banco recebe R$2.000 desse cliente, porque ele cobrou juros. Estou colocando aqui valores redondos para simplificar o exemplo. Ele recebe esses R$2.000 e ele remunera o primeiro com R$1.500, porque também naquele CDB que o primeiro investiu, incidiram juros. Então, esses R$2.000 que ele recebeu e R$1.500 que ele passou, esses R$500 são decorrência, como nós já falamos no último vídeo, do spread bancário. Basicamente, isso é o que acontece na intermediação direta. Na realidade, esses valores redondos, assim que eu coloquei, são título de ilustração. Na realidade não é assim, até porque existe a figura do depósito compulsório, né, que eu vou até falar isso em outro vídeo, mas aqui eu usei esses valores só para a gente simplificar, porque a ideia é entender o que é a intermediação direta. Já na intermediação indireta, a gente tem, por exemplo, uma empresa que abre capital na Bolsa de Valores e vende ações no mercado primário para captar recursos para os seus projetos. Assim, aqueles investidores que comprarem as ações dessa empresa estarão fornecendo recursos financeiros para ela e futuramente serão remunerados não por juros, como é o caso da intermediação direta, não por juros de renda fixa, mas sim por proventos distribuídos por essa empresa, que são uma parte do lucro. E também pela própria valorização das ações, né, no caso, que isso não vem ao caso agora. Nesse caso, as instituições financeiras não atuam diretamente nesse fluxo de recursos entre o investidor e a empresa, mas de uma maneira indireta. Basta saber, por exemplo, que para adquirir ações de uma determinada empresa é necessário ter uma conta numa corretora ou distribuidora de títulos e valores imobiliários. E, além disso, as instituições também atuam em outras etapas desse processo, como, por exemplo, a própria estruturação da abertura de capital da empresa, que é um processo complexo em ambiente de bolsa de valores. Bom, e quando a intermediação de recursos ela é direta, as instituições financeiras precisam criar diversos instrumentos para captar os recursos dos agentes aplicadores e disponibilizá-los para os tomadores. É aí que surgem diversos produtos, como, por exemplo, o depósito à vista, o depósito a prazo,
letra de crédito, letra de câmbio, letra financeira e diversos outros instrumentos de renda fixa. E também existe um grupo especial de instituições que fazem intermediação direta, que são compostas, um grupo que é composto por aquelas instituições que captam recursos por meio de depósito à vista. Esse vai ser o assunto do nosso próximo vídeo. Então, se você quer saber mais sobre o mercado financeiro, se inscreva no canal Dicionário do Mercado.